Olá, telespectador, olá, telespectadora da TV Unifev. Nós estamos começando aqui na nossa programação, mais uma vez, o programa Empreender Tecnologias. Chegando até você no canal 53 Digital e também no canal 55 Analógico da TV Unifev. Estamos no Labim, Laboratório de Comunicação, e daqui hoje vamos conversar com você sobre um tema muito especial. Vamos falar sobre as farinhas, se elas são boas, se elas trazem benefícios ou se elas trazem também alguns malefícios para a nossa saúde. Para falar sobre esse tema, estou recebendo aqui no Labim a professora Maria Aparecida Viola Carvalho, ela que é nutricionista, formada em Bauru pela USC, Universidade Sagrado Coração, estagiou no Children's Hospital National, em Washington, D.C., Estados Unidos, estagiou também em Maryland, estagiou na divisão de serviços de Montgomery, nos Estados Unidos, é mestre em nutrição humana, aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em alimentos funcionais, fitoterapia e suplementação pela FAMEP. É pós-graduanda em saúde quântica, coordenou e coordena o curso de nutrição, ou melhor, coordenou o curso de nutrição e agora coordena o curso de gastronomia aqui na Unifev. E é nutricionista funcional, atende em consultório particular. Tudo bem, Maria? A última vez... Tudo bem. A última vez que você esteve aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre farinha. Já conversamos um pouquinho. Mas então... eu acho que é um tema tão importante, né, que ele acaba até sendo oportuno ele voltar à nossa pauta. É que da outra vez o foco era outro, né? Sim. E agora eu acho que tem muita dúvida, né? Muitas dúvidas, as pessoas fazem muita confusão em relação o que deve consumir, o que é bom, o que não é ruim, o que não é bom, se é ruim, quais os benefícios, né? Então o pessoal tem muita confusão, fazem muita confusão em relação às farinhas. Hoje nós temos aí uma gama enorme de farinhas e, claro, né, e a mídia divulga, né? E é importante a gente conhecer melhor. mesmo? E a palavra de alguém que conhece o assunto, né? Mas, Maria, vamos começar. Que tipo de farinha é interessante consumir, eu devo consumir? Então, Ramon, depende do que a pessoa tem, tá? Então, lógico que hoje nós temos as farinhas brancas, tá? Uhum. Que aí entra a farinha de trigo refinada, a farinha de arroz refinada, tem o próprio polvilho, né? Então, são farinhas refinadas. Então, independente do que a pessoa tem, precisa tomar cuidado com isso. Então, a pessoa faz um pouco de confusão em relação a esses tipos de farinha. Certo. Então, o ideal seria uma dessas que fosse integral. Então, Perfeito. a farinha de trigo integral, de arroz integral. Então, sempre dar preferência para a integral, porque ela vai agregar uma quantidade muito maior de nutrientes. Né? Então... Porque o processamento da farinha vai um pouco que extraindo dela as riquezas, né? Para alimentação, para nutrição. Então, quando você tem a farinha no processamento dela, no refino, né? Para ela ficar branquinha, o que acontece? Nós temos o grãozinho, vamos dar o exemplo do arroz e do trigo. Tá? Uhum. O arroz integral, ele é escuro. Isso. E o arroz polido, ele é branco. Então, eles fazem da farinha refinada, do arroz polido. E a farinha integral com arroz integral, né? Sim. E a farinha integral, ela tem aquela películazinha por volta, que é o farelo, que é rico em vitaminas, em minerais, né? Fibras. E a indústria retira esse farelo, tá? E fica o arroz polido e eles fazem a farinha branca, que é pobre em vitaminas, minerais e fibras. E é interessante que ao longo, né, da história, o homem foi se habituando a essas farinhas mais empobrecidas, né? Tanto que ainda se consome muito, deixando a parte melhor. É como se a gente, parafraseando, né, como se comesse a casca da banana e jogasse fora a banana. Né? É uma coisa mais ou menos assim. Então a gente a gente joga fora a parte melhor, né? A parte rica em vitaminas, minerais e nutrientes, que é importante para o nosso organismo,
e a gente fica com a parte mais pobre em nutrientes. Claro. E associado a isso, nós temos o problema dela ficar de alto índice glicêmico, porque ela tirou a fibra, né, as vitaminas, grande parte das vitaminas e dos minerais, e ela vira açúcar muito rápido no nosso organismo, que é o que nós não estamos querendo hoje. Com certeza, com certeza. Então, porque nós temos nós temos uma grande quantidade de produtos que tem açúcar embutido aí, escondido, oculto nos produtos, e acaba associado à farinha branca. E depois perguntam por que a população está tão obesa, Pois né? é. Mas Maria, existe benefícios e malefícios, alguns a gente já até citou, na farinha branca? Então, na farinha branca, o correto, a gente tem mais malefícios, né, Ramon? Porque a farinha branca, você consumiu, ela vira açúcar rapidinho. Tá? Então, o ideal, ela tem malefícios. Benefícios, né, eu vejo muito mais na farinha integral. Claro. Tá? Claro. Porque ela vai ter uma quantidade maior de nutrientes, uma quantidade maior de fibras, ela não tem esse índice glicêmico tão alto, né? Sim. Que o índice glicêmico é quando você consome e vira açúcar rapidinho no sangue, tá? Ele chega lá, né, como glicose. Então isso é ruim. Então a integral não acontece isso, é mais lento. Então ela é muito melhor associado à quantidade de nutrientes que ela tem. Muito bem, muito bem. Agora, a farinha branca também é mais barata, né? É mais barata. Agora, o fato da farinha integral ser mais cara é porque ela também é um produto mais qualificado, né? Ela tem Por que ela é um pouquinho mais cara? Ela é um pouquinho mais cara porque ela tem um tempo, também por outros motivos, mas também porque ela tem um tempo de prateleira menor. Ela vence mais rápido, porque ela tem mais nutrientes e ela estraga mais rápido por conta disso. Claro, entendeu? Claro. Então, ela está associada a isso e a indústria acaba cobrando esse né? Sim. Agora, uma pergunta. As pessoas se habituaram muito a usar a farinha branca, né? Até pouco tempo atrás, farinha integral era um negócio assim, até meio difícil de achar. Né? Era. Agora a gente já tem uma oferta maior, né? Apesar da diferença do preço. Mas como é que eu, na minha casa, por exemplo, a dona de casa na casa dela, habituada a usar a farinha branca, faz a transição para a farinha integral? Ela vai misturando aos poucos, ela vai acrescentando, ela compra a branca e compra a integral. E devagar, porque realmente é uma mudança, né, de sabor, tá? De questão de sabor. E devagar, então vamos supor que vai numa receita 3 xícaras de farinha branca, normal. Okay. Aí a pessoa vai, se a família tem uma resistência muito grande, ela vai preparando, tipo, 3 xícaras, coloca 3 xícaras, dessas 3 xícaras coloca 1 colher de sopa da farinha integral. E vai diminuindo isso, né? E vai a farinha branca e vai aumentando a farinha integral até que chegue a um ponto que ela vai aumentar, vai ter praticamente farinha integral. Ok. Tá? E a próxima pergunta, os pães e bolachas integrais contêm glúten? Então, é uma grande confusão que a população faz quanto a isso. Sim. A farinha porque tem pessoas que têm problema com o glúten. Então, às vezes a pessoa não pode comer produtos que contêm glúten. Onde tem glúten? Em farinha, em trigo. Então, independente se é integral ou se é farinha branca, se é farinha refinada, ele contém glúten. Então, muitas pessoas chegam na gente e falam assim, olha, eu estou com problema, fui ao médico e tal, eu preciso tirar glúten, mas eu estou comendo tudo integral. Integral de quê? De farinha de trigo. Então, não, né? Claro, então, não pode, porque o glúten contém no trigo. Exato. Tá? Então, ela não pode comer o trigo, independente se é integral ou não. Tá? Ele é mais saudável, tem que deixar bem claro assim. O pão integral, a bolacha integral é muito mais saudável do que
em relação aos produtos refinados, Sim, né? sim. Mas para quem pode comer o trigo, para quem não pode, nem o pão feito de farinha integral. Ah, mas e se eu comprar a farinha integral e fizer na minha casa? Farinha integral de quê? De trigo? Não pode, né? Ok. Mesmo, porque aí a pessoa vai... O trigo está lá, porque o glúten é uma proteína que está no trigo, no grãozinho do trigo. Então, independente se é farinha refinada ou integral. Claro, claro. Bom, a gente tinha falado agora há pouco sobre a farinha branca e integral, como fazer a migração. Nesse caso agora que você falou sobre a farinha de trigo, então a gente tem perguntado a substituição. Né? Ah, eu quero fazer um pão. Faz pão do quê? Né? Pode substituir por quais produtos e quais os benefícios? Então, a farinha de trigo pode ser substituída pela farinha de arroz, pelo polvilho, tá? Pela mandioca, pela batata doce, inhame, cará. Então, é muito comum as pessoas ficarem meio que desesperadas quando detectam que tem algum problema relacionado ao trigo. Ah, e agora eu não posso comer mais nada. Eu acho que é muito pelo contrário, tá? E esse é o nosso papel, né, do nutricionista, Claro, tranquilizar o paciente e esclarecer que hoje nós temos uma grande quantidade de produtos feitos com farinha de trigo e todos são à base de farinha de trigo. Então, a partir de agora, porque as pessoas ficam só em cima da farinha de trigo, porque por conta do nosso hábito e da indústria que joga no mercado produtos à base de farinha de trigo. Aí quando fala que não pode comer o trigo, a pessoa entra em pânico. Sim. Mas ela pode comer, olha o tanto de produto que você pode substituir pelo trigo. O milho, né, o arroz, que tem a farinha de arroz, o polvilho, né, tem o polvilho doce, o polvilho azedo, a batata doce, o cará, o inhame, a mandioquinha. Então todos esses produtos você pode substituir no lugar do trigo. Claro, claro. Aveia, dependendo, né? Se for celíaco, nós temos aí um probleminha com a aveia. Agora, se a pessoa tem... Porque nós temos pacientes que têm problema com o trigo, especificamente com o trigo. Sim. Então, ele pode comer aveia. Agora, se ele for celíaco, aí tem um probleminha aí com a aveia, porque ela pode estar contaminada com o glúten. Então, Claro. Agora, eu acho que a questão da farinha de trigo não é só a indústria, né? Mas eu acho que é um pouco cultural também, porque Sim. o trigo, ele é milenar na história da humanidade. Então, meio que é uma coisa assim, encalacrada no nosso DNA, na nossa memória, né? E por isso talvez a gente tenha desenvolvido tantas receitas em cima do trigo. Agora, com essa variedade que você fala, realmente a gente poderia ter produtos em variedade e com outros sabores e receitas muito boas. Muito boas, né? E variar, né? Porque você acaba consumindo só muito trigo. Porque as pessoas falam assim... eu tenho uma variedade grande de alimentação. De manhã eu como pão integral, no meio da manhã eu como uma bolachinha, na hora do almoço eu como macarrão, à tarde eu como outro tipo de pão, um pão doce ou um pão de leite, que na realidade a base de todos esses produtos é o trigo. Sim. Então ele está comendo um produto só. Exato. Ele só mudou o tipo de preparação. Agora, como fazer essa migração, né, essa substituição de maneira saudável? Então, Ramon, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar da importância da variedade da alimentação, né? De começar a mudar o paladar, o sabor desses alimentos, né? A acostumar com esse novo sabor, esse novo paladar, e é devagar. É devagar, lento, experimentando experimentando o outro, testando uma receita com um produto, testando a receita. Vamos supor, um exemplo, né? Pegar, sei lá, um inhame, fazer uma preparação com um inhame de uma maneira, fazer de outra maneira e ir testando novas formas e novas, né, receitas com várias
diferentes tipos de produto. E atende a demanda nutricional do corpo. Com certeza, com certeza. Eu acredito assim, que muito mais do que só o trigo. Porque você vai oferecer outros nutrientes que vêm de outras espécies, né? Exato, exato. Maria, eu vou fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Empreender. Fique aí, porque no segundo tempo nós temos aí mais coisas sobre o glúten, as farinhas, tá? Vamos falar sobre a farinha de banana verde, tá? E vamos falar sobre a farinha de arroz e tantos outros assuntos ligados à nossa alimentação, que é do interesse de todos nós. Voltamos daqui a pouquinho.